Você já parou pra pensar o quão forte é o Jalabor? Comparado com o Ainz, né? A gente tá falando. Lá no filme de Overlord, a luta entre eles parece impressionante. Pô, explosões, magia, destruição. Só que na verdade é muita coisa importante foi cortada dessa batalha. E quando a gente olha o conteúdo original lá da Light Novel, a história muda completamente. Na verdade, essa luta não era exatamente uma luta, né? Era praticamente um treino, sim. Enquanto todo mundo achava que o destino do Reino Sagrado estava em jogo naquilo ali, o Ainz tinha outros objetivos por trás dessa batalha. Então hoje a gente vai ver o quão forte realmente é o maligno Senhor Jaldabaoth. Quem era, né, quais as habilidades dele, o que o Ainz pensava durante essa luta e principalmente por que essa batalha foi mais uma batalha muito estratégica do que parece no filme. Porque depois que você souber tudo que eu vou trazer pra você que foi cortado disso daí, nunca mais tu vai ver essa luta do mesmo jeito, beleza? Então prepara, pega a tua pipoquinha e vem comigo, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Vinas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, a gente tá bem na iminência agora de falar da luta do Ainz contra o Jaldabaoth. Ainda temos um episódio basicamente inteiro aqui de conteúdo cortado, muita coisa foi cortada desse filme, tá? E lógico, a gente poderia pular essas partes, mas eu tenho que ir direto ao ponto com vocês, porque tem muita coisa maluca que aconteceu durante esses eventos, durante essa batalha. Só que acontece que tem uma reviravolta ainda mais maluca antes disso tudo. Um acordo feito entre Nazarick, né, que inverte completamente o contexto dessa batalha. Pro Ainz é simplesmente para ganhar experiência lutando numa batalha real, mas para aqueles que permitiram isso daí é muito mais do que isso. Cara, por exemplo, os demônios lá, todos eles monstros, estavam todos ficando totalmente empenhados em derrotar o Ainz. Quanto ao porquê disso daí? Bom, o conteúdo cortado se concentra especificamente nisso. A entrada brutal do Jaldabaoth, seguida pela análise do Ainz sobre o seu oponente e tal, finalmente um motivo pelo qual eles estavam lutando a sério. É uma série de eventos que dura só por alguns minutos no filme, mas na novel tudo muda, tá? Sem mais delongas, vamos entender aqui. O Ainz, ele tava na época em que o muro do Jaldabaoth foi construído lá, e isso facilitou, lógico, a elaboração de um plano. Era provável que o Jaldabaoth estivesse indo até ele, ou até a liderança ali do Reino Sagrado. Portanto, o melhor a se fazer era se unir a eles. Cara, os seus homens lá seriam instruídos a reagruparem em outro lugar, porque se juntar essa luta contra o Jaldabaoth seria inútil. Eles eram muito mais adequados para lutar contra os demônios nas ruas, entendeu? Não dava para lutar contra o Senhor Demônio. Essa seria a primeira vez de fato que a Neia Baraja, por exemplo, lideraria sua unidade de batalha. Então, como comandante, as ordens eram claras. Eles tinham como objetivo garantir a segurança de todos os civis, conduzir eles para o local seguro no portão leste, tá ligado? E com o Jaldabaoth provavelmente ele ia atacar pelo lado oeste, tudo que eles precisavam fazer ao chegar lá era se posicionar em formação. Caso alguns inimigos aparecessem no portão leste, os soldados deveriam subir até as muralhas e defender a partir dali. Isso deveria ganhar tempo suficiente para a chegada dos reforços. Agora a gente sabe que a Neia, ela decidiu não ir com eles porque voaria, né, de alguma forma até o local onde Caspond estava. E ao contrário do filme, onde a batalha já tinha começado, na novel, o Ainz e a Neia chegaram lá antes mesmo de terem tempo para discutir um plano. O assunto principal era obviamente a muralha, só que com o Ainz dizendo que aquilo era um feitiço que nem ele mesmo conseguiria conjurar. Isso só serviu para causar mais pânico, afinal quão poderoso era o Jaldabaoth se ele conhecia feitiços que nem mesmo o rei feiticeiro conhecia. Entendeu? Qual era o verdadeiro propósito daquela muralha? Ninguém sabia, porque as pesquisas não revelaram nada. Não fortalecia demônios, não bloqueava humanos, nem sequer feria eles. Então para que servia essa parede? Certamente deveria fazer alguma coisa, só que se não isolasse a cidade, Caspond concluiu que a melhor coisa seria evacuar. E é aí que estava certo, porque eles estavam prestes a dar ordem quando o Jaldabaoth interrompeu pela parede ali, ele saiu quebrando tudo, né, com o poder dele, sendo essa a primeira vez que a Neia Baraja viu ele, tá, e ela ficou sem entender com aquele poder avassalador. Ela comparou ele ao poder do Ainz, tá, quando roubou o poder ali de primeira. O que aconteceu depois foi exatamente como a gente viu no filme. Remédios, percebeu que o Jaldabaoth nunca deixou ir, o que ele tinha nas mãos eram restos da princesa mesmo, né, da morte dela, e ela tinha sido transformada numa espada. O Jaldabaoth, ele sentia a grandeza ali, o prazer de usar ela, tanto que ele expressava o quanto tirava proveito dela. A Remédio só gritava até o Jaldabaoth declarar o seu desafio, revelando que as duas empregadas que trouxeram consigo garantiriam a vitória. Para surpresa de todos, isso deixou o Ainz ansioso, porque uma emoção estava visível, né, que a Neia, por exemplo, percebeu.
ela presumiu que não era só pela ameaça que estava na frente dele, mas sim porque o Ainz ele sabia que não seria capaz de protegê-los. E é por isso que ela disse que ele não precisava se preocupar. Ela falou com a mesma intenção que ele. Ela, certa vez, inclusive, reclamou dos seus próprios companheiros e afirmou que preferia morrer do que se tornar um fardo para eles. No final, lá no filme, o Shia LaBeouf, ele sairia ileso. Mas na novel, a Remédios atacou ele. E não só isso, tá? Como ela acertou um golpe certeiro nele, que foi um ataque carregado da espada, o mesmo que ela usaria contra os semi-humanos, supostamente esse ataque causou mais dano quanto mais maligno for o oponente. Então, como o Shia LaBeouf sendo um dos piores existências possíveis, seria de se esperar que a espada dela causasse o dano máximo ali. Bem, quando o feixe de luz atingiu o Shia LaBeouf nas costas, tudo que fez foi causar uma leve ardência. O Shia LaBeouf ele não se preocupou o suficiente nem em revidar, ele simplesmente reconheceu o ocorrido e perguntou se estava satisfeita. E acabou que, tipo assim, meio que seria a mesma coisa que falar pra Remédios, que também ficou completamente confusa, que ele não sofreu nada, entendeu? O Shia LaBeouf ele se perguntava por que alguém tão fraquinho estava tentando atacar ele, mas não se importava o suficiente para poder pensar muito sobre isso. O cara não ia ficar parando, tipo, é como se fosse uma mosca que tá no ombro dele, que tá voando por aqui, ele simplesmente ignora essa mosca. Ele não mataria ela, porque se isso aconteceria, seria só depois da morte do Ainz. Foi somente depois que o Shia LaBeouf partiu que a Remédios exigiu ser a espada do Ainz, solicitando uma arma que pudesse ferir o Shia LaBeouf. Imediatamente, o Ainz negou a espada a ela, chamando ela pelo que ela realmente era, um peso morto na batalha. Então, ou ela era tão ignorante que não conseguia ver a diferença entre o poder deles, ou ela realmente via, mas não estava aceitando, e estava se recusando a isso. De qualquer forma, o fato da Remédios ser fraca foi nesse momento que ela fez questão de deixar isso bem claro para ela, cara. O que aconteceu depois foi que era de se esperar, a Remédios ela ficou amargurada e o Caspound se desculpou por ela. Em seguida, eles procederam ali com a evacuação da cidade, enquanto a Neia Baraja explorava a luta, né, do lado do Ainz. Claro, o Ainz ele jamais permitiria que isso fosse acontecer, porque, pô, captura dela seria mais do que um mero inconveniente para ele, entendeu? Era uma possibilidade muito real, considerando que, no final das contas, estava enfrentando um demônio, e um demônio pode fazer o que ele quiser. A Neia sugeriu que ele matasse ela caso isso acontecesse. Só que o Ainz, ele não ia fazer isso, ele deixou claro que ele não sentia prazer em matar prisioneiros. Ele, na verdade, faria se fosse pro bem maior, mas se ele pudesse evitar isso desde o início, ele evitaria, entendeu? O que eu sempre falei pra vocês, o Ainz nunca foi uma pessoa do mal, galera, ele sempre foi uma pessoa que pensa e age de acordo com o que ele precisa, por isso a Neia ficou parada pra trás, porque era o melhor a se fazer. Mesmo assim, teve um pouco mais de resistência, mas o Ainz ele tava lá determinado a lutar contra o Shia LaBeouf, agora com todas as forças. Veja bem, mesmo que não tivessem na sua melhor forma, ele sentia que pelo menos poderia usar essa batalha para se preparar para a próxima. Não que o Ainz pretendesse lutar com ele de novo, mas ele insinuou que tinha um plano de fuga. Para ele, só um tolo lutava sem nenhum plano. Portanto, caso essa situação parecesse meio sombria, o Ainz ele não teria problema em perder essa primeira batalha se isso significasse vencer a guerra no final. É perder a batalha para vencer uma guerra, irmão. O bagulho é absurdo. Essa era uma mentalidade que ele disse para Neia Baraja que estava lutando, entendeu? É aqui que as coisas começaram de perspectivas diferentes. Por exemplo, foi revelado como ele esperava que os jogadores ou algum item do mundo aparecessem. Como nada disso aconteceu, tudo que restava era lutar contra o Shia LaBeouf, que era o Senhor do Mal, nível 84. O Demiurgo poderia ser invocado uma vez a cada 50 horas, e por isso que o Ainz não hesitou em lutar contra ele, porque mesmo que matasse ele, isso não representaria nenhuma perda para Nazarick. Dentro de todos os senhores malignos ali que existiram, o Wrath, né, o Shia LaBeouf, ele possuía uma poderosa combinação ali de fortes ataques físicos, de muitos pontos de vida. Juntou esses atributos aí, mano, transformava o cara num guerreiro monstruoso, formidável. Só que normalmente ele também seria capaz de invocar outros monstros. Mas como monstros invocados não podem invocar outros monstros, esse senhor maligno não conseguiu aproveitar aquela habilidade, né? Indiscutivelmente seria a sua melhor habilidade. Se ele tivesse conseguido, o Ainz teria que lutar contra o Senhor do Mal adicional ou contra grupos extras de demônios ali de nível inferior. E se o Shia LaBeouf tivesse sido criado com um feitiço de criação ou de construção,
essas restrições aí, elas não se aplicariam a ele. Digamos que o Ainz tivesse que lutar contra um Lorde Maligno criado dessa forma. Nesse caso, provavelmente ele escolheria o da preguiça, né, que permitiria invocar demônios e mortos-vivos indefinidamente. Essa seria uma experiência muito mais dolorosa do que a experiência que o Ainz enfrentou. Agora, só que isso não quer dizer que o Jaraboff ele não fosse difícil por si só de lidar, já que lidar com ele significava lidar com gerenciamento de agressividade. E essa era a única mecânica complicada que você sempre precisa observar a luta contra eles, entendeu? Não só por agressividade, mas também, tipo assim, aumentava mais facilmente em comparação com os outros Lordes Malignos, tá? Como esse aumento também concedia ataques mais poderosos e maior defesa para o Jaraboff, isso tornava o combate contra eles, em Yggdrasil, por exemplo, muito irritante. Especialmente quando se tinha que lutar contra grupos de Lordes Malignos de diferentes facções. Agora, como se tratavam só de um Lorde Maligno, o Ainz, ele sabia que a única coisa que ele precisava se preocupar era o Milagre da Alma, que era um trunfo especial que permitia a Ira usar qualquer feitiço de 8º nível ou inferior. E a sua origem se originou das fábulas onde os demônios frequentemente realizavam desejos de troca de uma alma. Então isso se manifestou em uma habilidade. Normalmente os Lordes do Mal eles usavam para lançar feitiços de cura, mas na verdade ela poderia ser usada para qualquer coisa. Isso nos faz pensar em como o Jaraboff aplicaria ela numa batalha contra o Ainz. Sendo assim, algo para qual o Ainz ele não estava realmente preparado, era natural que causasse um pouco de ansiedade. Ele estava nervoso, entendeu? Era uma carta ali na manga que poderia facilmente contrariar ele de uma maneira absurda. Só que o que diz respeito das outras magias deles e tudo mais, no nível 10 ele possuía Meteorfall, o Time Stop, o Campo Impuro, tinha várias habilidades. A queda dos meteoros é a mesma que a gente viu o Demiurgo usar. O Time Stop, ele paralisa um inimigo por um período específico. Já o Campo Impuro, ele provavelmente cria uma zona onde aquele karma negativo recebe um aumento de atributos. No nível 9, existe a rejeição maior, a nova vermelha. A rejeição maior, ela desfaz magia, permite que as criaturas invocadas deixem de existir, enquanto a nova vermelha é um ataque massivo em forma de um pilar de chamas. O nível 8 já traz um pouco mais. O primeiro deles é o Distorcer a Moral, uma magia do tipo mental, que provavelmente reduz o alinhamento kármico, né, daqueles que são afetados por ela. Digamos que um paladino dependa de ser bom para poder causar mais dano contra esses malignos. Um feito como esse retiraria esse poder e depois possuía o Golpe Astral, que era um ataque eficaz contra os seres etéreos. Basicamente, os seus outros dois são a Onda de Dor e a Insanidade, só que nenhum deles teve sua capacidade descrita, tá? Os feitiços de nível 7 nos trazem vários que a gente já viu sendo usados antes. Napalm, uma versão inferior da Nova Vermelho lá, né, que eu falei pra vocês, enquanto o Hellflame é um feitiço de alvo único, que é uma brasa, basicamente, que atinge o alvo, se transformando num inferno furioso. Presume-se que a maldição maior se aplique num debuff no alvo também, enquanto o teletransporte maior permite uma realocação instantânea para qualquer lugar. Por outro lado, Blasfêmia não temos ideia do que faz. Isso leva agora a gente pro resto. Lá no nível 6, ele tem as Asas das Chamas, a Muralha do Inferno e depois no nível 3, Bola de Fogo e Lentidão. No total, ele possui um arsenal considerável, muito maior do que o próprio Yggdrasil considera padrão, entendeu? Normalmente isso já era determinado pelo nível e tipo de monstro. Só que o padrão geral era de 8 magias. Só que quando se tratava de monstros de elite, como os dragões, demônios, anjos, eles poderiam usar um número que, assim, desconsiderasse completamente esse padrão. No final das contas, o Wrath ou Jaraboff era só um guerreiro, tá? Então, sem nenhuma habilidade para aumentar os seus atributos mágicos ou tornar a sua magia mais poderosa, o Ainz sabia que ele só precisava se preocupar com seu trunfo. Você pensaria que a especialização do Jaraboff e dos seus ataques de fogo também mereciam atenção? Só que mesmo que os mortos-vivos sejam inerentemente fracos contra fogo, a defesa contra isso já era algo que o Ainz tinha aperfeiçoado há muito tempo. Na verdade, ele já estava confiante, tão confiante na sua capacidade de se defender isso, que ele sabia que nem precisava se preocupar. Ataques psíquicos também não funcionariam nele. Distorcer da moral ali não afetava aqueles com karma negativo, que é o caso do Ainz. Portanto, com essa análise do Ainz sobre o Jaraboff e as suas habilidades, ele se sentiu preparado. É aquilo, mano. Ainz com preparo, entendeu? Ele tinha considerado minuciosamente tudo que ele precisava ser considerado para poder entrar nessa batalha. E depois ele confirmou se a área tinha sido limpa previamente, provavelmente para garantir que ninguém tivesse perto o suficiente para ouvir eles batalhando. Depois ele fez perguntas mais importantes. Se o Jaraboff lutaria de verdade. E ele confirmou, porque era isso que ele tinha ordenado. Ele queria alguém que lutasse. Então agora o Ainz sabia que ele receberia exatamente o que ele queria. Mas por que ele queria lutar de verdade contra o Jaraboff no final? Bom, desde a sua luta contra Shallter, algo estava incomodando o Ainz.
Ele não gostava de não ter adquirido muita experiência em combate. Pelo menos não contra ninguém poderoso. Ele já lutou, mas não tinha ninguém à altura. Ele vinha treinando o combate corpo a corpo, aprimorando suas habilidades de luta, mas sem ninguém para testar elas. Não tinha certeza se essas habilidades seriam realmente úteis num combate ou não. E a sua habilidade de luta era comparável só a de um guerreiro de nível 33. Era um bom teste da sua utilidade agora, né? Ele estava ali para fazer isso, naquela batalha épica até a morte. Por isso o Ainz queria lutar, né, contra o Jaldabaoth de verdade. Só então ele poderia usar plenamente a sua habilidade de combate, assim como a ideia de também se defender desse agressor assassino. O Ainz ele sabia que ele poderia se fortalecer no processo. Dito isso, a parte mais difícil foi conseguir a aprovação, né, para a batalha. Naturalmente, Albedo e Demiurgos resistiram a isso aí. Nem depois de várias concessões e aceitando ali muita exigência deles, finalmente ele conseguiu convencê-los. Não é que eles desconhecessem a batalha de vida ou morte, mas assumir uma coisa desnecessária trouxe à tona várias emoções muito diferentes daquelas que ele sentiu contra Shallter. O sentimento que ajudou o Ainz a superar tudo isso foi que aquilo era um mal necessário. Esse mundo não era só um jogo. E se tivesse alguma situação que ele precisasse enfrentar outro jogador de nível 100? O Ainz ele sabia que ele precisava estar preparado para isso. Então, hesitar agora só significava perder mais tarde. Foi aí então que ele perguntou se só Yuri Alpha e Lupus Regner estavam ali, que era uma pergunta que a Yuri Alpha confirmou. Segundo ela, os outros não iriam se juntar a elas. Não que as duas empregadas fizessem muita diferença, mas às vezes, né, um pequeno esforço já fazia toda a diferença. Então o Ainz ele sabia que seria tolice subestimar elas, não importa o quão baixo fosse o nível delas. E Yuri Alpha fez então a pergunta própria, que cabia ao Ainz confirmar se ele teria concordado ou não. Bem, uma das condições que foi usada para persuadir Albedo foi que, se ele perdesse, teria que passar um ano inteiro trabalhando dentro de Nazarick. Não só isso, todo aquele ano ele teria que ser passado ali trabalhando na mesma sala que Albedo. O Demiurgo também tinha suas próprias condições, mas essas ainda não foram reveladas pra gente, talvez só mais tarde. Isso adiciona uma camada extra de pressão, porque não era só a morte que estava em jogo, né? De certa forma, a gente poderia dizer que a sua liberdade também estava em risco por conta da Albedo. Nesse ponto, o Ainz ele ainda não sabia que a Yuri Alpha e a Lupus Regner também eram sócias. Então, meio que, embora eles pudessem derrotá-las facilmente, quando quisesse, ele não queria matar NPCs como parte do exército de treinamento, né? Mais uma vez, isso acabou se tornando a luta mais difícil, porque agora ele teria que derrotar o Jaldabaoth, enquanto evitava danificar as Pleiades, entendeu? Esse aí se tornou um cenário que, se tu pesar a pressão adicional que ele teve, pô, é uma coisa de se surpreender, tá? Ele seria informado, inclusive, de que a luta seria gravada. O Coqueutus tinha pedido pessoalmente que tudo fosse registrado para que todos em Nazarick pudessem assistir depois. É claro que isso foi muito constrangedor para o Ainz, né? Mas lembrando dos registros de combate, que eram comuns em Yggdrasil, ele decidiu aceitar essa ideia como sendo praticamente a mesma coisa. Isso significa que, no entanto, ele teria que desativar as suas defesas contra os ataques de vigilância, porque se alguém de Nazarick tentasse localizar sua posição, enquanto esse sistema tivesse ativo, eles com certeza acionariam automaticamente uma contramedida ofensiva. Desnecessário dizer que isso poderia ser muito prejudicial para o Ainz. Enquanto em Yggdrasil, a ausência do fogo amigo permitia que ele mantivesse esse sistema ativo. Aqui, no Novo Mundo, ele deve ser desligado. Dito isso, mesmo contra um ataque que fosse ativado por engano, o item mundial sobre o qual Nazarick estava protegida impediria que a vítima sofresse qualquer dano grave. O único problema é que ativar o sistema de defesa de Nazarick custava dinheiro, e o gasto que poderia prejudicar de alguma forma o Ainz seria seriamente se ele não fosse cuidadoso. Então, com toda aquela preparação concluída, o Ainz começou a se sentir mais animado. Isso fez ele lembrar de como ele treinava com seus amigos antes. E tinha inclusive um deles que costumava derrotar ele sempre. Só que nessas batalhas, como aquelas que nunca contou pra ninguém, o motivo era que isso diminuiria sua porcentagem de vitórias. De todas as vezes que o Ainz enfrentou esse cara, eles nunca tinham vencido nenhuma vez. Então o Ainz ele acabou chamando aquilo de treino, entrando nas batalhas com uma mentalidade mais relaxada, sabendo que a derrota era inevitável. De qualquer forma, foram essas memórias que tranquilizaram o Ainz e finalmente prepararam ele para essa batalha. Agora a gente pode dizer que, finalmente, falando sobre essa batalha, isso vai render uma parte muito grande, né? Porque a história toda é muito mais longa do que vocês imaginam. E eu já falei muita coisa aqui sobre esse filme. Inclusive, tivemos algumas surpresas, inclusive que pegou muita gente desprevenido. Então, capricha no teu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente vai falar muito mais dessas surpresas aí nos próximos vídeos aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, galera. Quero muito você aqui comigo pra gente poder falar muito mais de Overlord ainda. Isso aqui é só o começo. Fora que estamos esperando um livro novo sair por aí. Bom, beijo no coração, eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!